Olá pessoal, vamos a mais uma correção de exercícios. Hoje vamos corrigir a lista de exercícios de número 2. Então vamos à primeira parte. Então nosso primeiro exercício, ele diz o seguinte: analise as afirmações a seguir e copie no caderno as verdadeiras. Então na letra A, nós temos que todo número inteiro é racional. Então essa afirmação é verdadeira. Vamos pôr aqui a letra V, de verdadeiro. Na alternativa B, todo número racional é inteiro. Então, é a recíproca da letra A. Essa letra B, ela é falsa. Letra C, todo número racional é natural. Essa afirmação também é falsa. E letra D, entre dois números racionais existe sempre outro número racional. Essa afirmação é verdadeira. Aí o exercício pede o seguinte: para as afirmações falsas, dê um exemplo que justifique tal classificação. Depois converse com os colegas e o professor sobre os diferentes exemplos apresentados. Então, nós vamos dar um exemplo aqui para a letra B. Então, vou dar um exemplo de um número que é racional, mas não é inteiro. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, a fração 1/5. Eu sei que 1/5 é racional, mas que 1/5 não é inteiro. 1/5 aqui é a forma fracionária. Na forma decimal, se eu dividir 1 por 5, vai dar 0,2, que não é um número inteiro. Então, aqui, vamos dar um exemplo para a afirmação da letra C. Todo número racional é natural. Essa afirmação também é falsa. Se eu pegar, por exemplo, o número 0,7, ele é um número decimal e ele não é natural. Lembrando que todo número natural também é inteiro. Então, 0,7 é racional, não é natural. Vamos então agora para o exercício 2. No exercício 2, ele pede para indicar um número situado entre 3,457 e 3,459. Então, a gente poderia listar aqui o número 3,458. Na letra B, eu quero um número que está situado entre 1,05 e um número situado entre 1,05 e 1,06. Então, a gente poderia estar listando aqui, por exemplo, o número 1,051. Ele é maior que 1,05 e ele é menor que 1,06. Aí o exercício pergunta: há somente uma resposta para cada item ou infinitas respostas? Então, a gente tem infinitas respostas. Justificativa foi o que a gente viu aqui no item D do exercício 1. Então, eu posso justificar que entre dois racionais existe sempre outro racional. Com isso, concluímos o exercício 2. Então, vamos agora para o exercício de número 3. Escreva no caderno a representação decimal de cada um dos números racionais a seguir. Então, na letra A, eu tenho aqui 6/5. 6/5. Se eu dividir 6 por 5, isso vai dar 1 inteiro, vai restar 1 inteiro. 1 inteiro não dá para dividir por 5, então eu vou transformar esse 1 inteiro, vou passar ele para décimos. 1 inteiro vai virar 10 décimos. Então, aqui eu vou para a casa dos décimos. 10 dividido por 5 vai dar 2 décimos. E vai restar
0. Então, 6/5 é equivalente a 1,2 na forma decimal. 157 centésimos. Então, um numerador que é uma potência de 10 centésimos, que não precisa nem efetuar a divisão. Então, eu escrevo aqui, ó, 157 centésimos são 2 casas após a vírgula. Então, eu vou ter aqui centésimo, décimo, vírgula e a parte inteira. Então, eu teria 1,57 na forma decimal. 7/3. Se eu for fazer a continha dos 7/3, então eu teria que dividir 7 por 3. Então, aqui vai dar 2 inteiros. Sobra 1 inteiro. 1 inteiro não é possível dividir por 3. Vai virar 10 décimos. 10 dividido por 3 vai dar 3. Resta 1. Observa que vai virar, esse 1/10 vai virar 10 centésimos. Então, aqui eu vou ter uma dízima. Então, 7/3 dá 2,333. É uma dízima periódica. Então, repetindo esse mesmo processo para os itens D, E, F, G e H, o que a gente vai encontrar? Então, é só dividir o numerador pelo denominador. Então, se eu dividir 13 por 11, vocês vão encontrar aqui também uma dízima. 1,1818. Se eu dividir 3 por 8, eu vou encontrar que vai dar um decimal exato, vai ser menos 0,375. Se eu dividir na letra F 15 por 90, eu vou obter aqui uma dízima, vai dar menos 0,1666. Na letra G, se eu dividir 1 por 55, também eu vou encontrar uma dízima, vai dar 0,01818 e assim por diante. E na letra H, se eu dividir 3 por 4, então aqui vai dar menos. Se eu dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Então, relembrando, se eu quero achar a representação decimal, basta, por exemplo, eu dividir o numerador pelo denominador. E aí o exercício pergunta: quais desses números racionais têm dízima periódica como representação decimal? Então, eu obtive dízima aqui na letra C, dos 7/3, na letra D, 13/11, na letra F, menos 15/90 e na letra G, 1/55. Com isso, finalizamos o exercício 3. Então, vamos para o exercício 4. No exercício 4, ele pede para determinar a geratriz de cada uma das dízimas periódicas abaixo. Então, vamos lá. Exercício 4. Vou abreviar aqui. Vou chamar a parte inteira. Então, letra A, parte inteira. Vou representar por PI. Então, na letra A, a parte inteira é 0. O período vou representar pela letra P. Período é o algarismo que repete. No nosso caso ali é 8. Então, na letra A é uma dízima periódica simples. Então, pela regra prática, a gente tem que no numerador vai vir o período, no nosso caso aqui é 8, e no denominador eu vou colocar 9 no denominador.
Então, a fração da letra A vai ser 8/9. Na letra B, eu já tenho a parte inteira é 3. O meu período vai ser 15, que é os algarismos que estão repetindo. Então, essa dízima aqui ela vai ser transformada em um número misto. Eu vou ter 3 inteiros. No numerador, eu vou escrever meu período, que é 15. No denominador, eu vou acrescentar tanto os 9 quanto são os algarismos do período. Como aqui agora eu tenho 2 algarismos, eu acrescento 2 9. Transformando meu número misto em uma fração. Então, 3 vezes 99 dá 297. Acrescento a 15, eu vou obter 312 sobre 99. Essa fração eu posso simplificar. Então, dá para simplificar por 3. Eu vou obter aqui 104 sobre 33. Então, essa é a geratriz da dízima periódica do item B. Vamos para o item C. A dízima é 0,0522 e assim por diante. Então, já é uma dízima periódica composta. Ela tem parte inteira, nosso caso aqui é 0. Após a vírgula, tem uma parte não periódica, que é o antiperíodo, que eu estou representando aqui pela letra A. O que vem depois da vírgula e não repete é o 0 e o 5. E a parte periódica são os 2. Então, meu período vai ser 2. Então, aqui eu vou ter uma fração, usando a regra prática. No numerador eu escrevo, vou colocar o antiperíodo seguido do período. Então, aqui vai dar o número 52, menos o antiperíodo, dividido por a quantidade de 9 é de acordo com o período. Como o meu período tem um algarismo, eu vou acrescentar um 9. E a quantidade de zeros vem de acordo com os algarismos do antiperíodo. Como eu tenho 2 algarismos, vou acrescentar aqui 2 zeros. Então, 52 menos 5, eu vou obter aqui 47 sobre 900. Essa fração ela é irredutível, então essa é a geratriz da letra C. Repetindo esse mesmo raciocínio, essas mesmas regrinhas, para a letra D, E e F, vamos obter os seguintes resultados. Então, aqui na letra D, vai ser 7 sobre 999 avos. Na letra E, você vai ter 223 sobre 90 avos. E na letra F, eu vou ter 13 90 avos. Observando que na letra D é uma dízima periódica simples, e na letra E e na letra F eu tenho aqui exemplos de dízimas periódicas compostas. Com isso, nós encerramos essa nossa primeira parte do vídeo, referente à lista de exercício 2. Até a próxima!